Amém. Eu quero agradecer a homenagem que foi feita minutos atrás, ao conselho, ao pastor. Que Deus abençoe ricamente os irmãos, que tenha os seus corações voltados para Deus e também para a sua igreja, para aqueles que lideram a obra de Deus, que tudo isso nos traz mais responsabilidade, né? Mas o que eu quero falar agora para os irmãos é da escola dominical, pastor. A Assembleia demonstrou que a igreja, esse ano que nós estamos terminando, trabalhou a todo vapor, não é? Foi muitas bênçãos, em todos os setores a igreja foi abençoada, irmãos, entendeu? Fazia tempo que eu não via uma assembleia e eu vim mesmo para ver, sabe? Eu digo, não, vou perder essa assembleia lá não, eu tenho que ir lá. A Elizabeth até queria ir em outra igreja, eu digo, não, eu vou lá na ideia que eu quero ver o resultado lá, ué. Mas eu fiquei pasmado com o que foi feito aqui. Os irmãos estão trabalhando a todo vapor, e que Deus dê bastante saúde, entendeu? Dê sabedoria para que continue assim o ano que vem, com toda sorte de bênção dos céus, para no final do ano trazer os feixes como gratidão ao nosso Deus. Obrigado. Eu convido os irmãos a abrir a Santa Palavra na primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1. O tema da mensagem, eu acompanhei o tema da igreja também, a santificação, um mandamento de Deus. Santificação, esse é o tema da mensagem esta noite, um mandamento de Deus. E diz assim o texto, de 1 Pedro, capítulo 1, o verso 14 e 15, e o 16, diz assim, irmãos, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmo em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Pai Santo, abençoa a leitura da tua santa e gloriosa e onipotente palavra, ilumina o teu servo, o teu Santo Espírito neste momento, prepara os corações de todos esses que estão presentes aqui, saiamos daqui enriquecidos com a tua palavra. Nós te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Santo, irmãos, significa separado, dedicado, purificado, consagrado para o serviço de Deus. O serviço de Deus é feito através da igreja. E a igreja, para fazer este serviço de Deus, ela tem que ser santificada, consagrada para este serviço, porque ninguém pode realizar o serviço do Senhor aqui na face da terra, a não ser a igreja. Só a igreja que tem estas credenciais para propagar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. É a igreja que tem a tarefa
de semear a palavra santa e poderosa. É a igreja que tem a responsabilidade de levar aqueles que estão longe do aprisco para junto de Jesus. É a igreja. A santidade do crente não pode ser algo teórico, quem sabe até inatingível. A santidade do crente tem que ser algo autêntico, algo que apareça na sua vida, apareça nos seus frutos, apareça ele realizando para a obra de Deus. A sua santidade é um testemunho vivo do poder de Deus na sua vida. Por isso que o Senhor disse, sede santo porque eu sou santo. E é justamente isso que ele está falando à igreja. Isso não é para o mundo, não. É para nós, que somos servos do Senhor. Então, sede santo. Se não vivermos essa santidade, todo conhecimento de nada adianta. Pode ter o conhecimento que tiver. Se você não tem a vida consagrada e santificada para com Deus, você não tem, nada vai adiantar para você. Obrigado, irmão. Então, você tem que, a cada dia, é por isso que o apóstolo Paulo disse, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É isso. O crente não pode ficar atrofiado. Não. O crente tem que desenvolver, crescer a cada dia e santificar-se a cada dia para ser abençoado, para ser usado por Deus. É isso que Deus quer de cada um de nós. É isso que Deus quer de você. Ele se chamou para sermos santos. E santo para servir ao Senhor. Pois bem, vamos ver a primeira lição que nós vamos aprender aqui esta noite, irmãos. Ser purificado, sem purificação, não existe santidade. Então, vamos ver aqui o que é que diz Efésios aqui. Eu vou ler aqui para os irmãos. Efésios, capítulo 5, o versos 26 e 27. Diz assim, irmãos. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Porém, santa e sem defeito. Muitas vezes, a gente, qualquer coisinha na igreja, nós nos aborrecemos, trazemos até tristeza para o coração dos outros, que não nos queria vermos tristes, por nada, muitas vezes, irmãos, por uma palavra errada que o irmão pronunciou, por qualquer coisinha, o irmão quer sair da igreja. Irmãos, isso é falta de santificação. Isso é falta de crescimento diante de Deus. Isso é coisa de criança. O crente, ele é um servo de Deus. Ele, quando aceitou a Jesus, ele foi selado com o Espírito Santo de Deus para ser um servo de Deus, abençoado para servir o Senhor Jesus com toda a força do seu coração e da sua alma. Portanto, não podemos estar nos comportando como crianças, não. Duas palavras muito importantes, muito fortes, purificação e limpeza, que fala o verso.
Temos que tirar todas essas, pedir a Deus para tirar todas essas mazelas dos nossos corações, todas essas coisas que vêm entristecer a nossa vida, que não vêm trazer o bem para a minha vida, para a sua vida. Aqui tirar tudo aquilo que está impedindo a minha santificação. Eu tenho que ser um servo santificado para ser um instrumento santo nas mãos de Deus. Deus usa vasos limpos, lavados, purificados. Deus não usa vasos sujos, não. Pessoas com corações que estão muitas vezes cheios de rapinas, cheios de coisas que não agradam a Deus. Essas coisas têm que ser deixadas de lado. Temos que viver uma nova vida em Cristo Jesus, iluminado e capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Entendeu? Viver pelo Espírito Santo de Deus. Deus, irmãos, não vai usar um vaso sujo, porque está contaminado. Está impróprio para uso. Agora, um vaso santificado foi atingido pelo sangue de Jesus, que o purificou. É interessante observar como a santidade de Deus exigia antigamente limpeza da parte do seu povo e ainda até hoje também. Está aqui, ó, Mateus capítulo 23, irmãos, o versos 25 e 26 diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapinas e intemperança. Fariseu cego, olha, chama a pessoa de cego, hein? Limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Primeiro tem que limpar o coração, meu irmão. Tem que pedir a Deus para tirar tudo aquilo que está impedindo a sua vida espiritual, está impedindo você de crescer, está impedindo de você de trabalhar para o Senhor, está impedindo você de dar frutos, está impedindo você de ser um instrumento santo nas mãos do Espírito Santo de Deus. Viu? Você foi chamado para ser um instrumento nas mãos de Deus, um vaso nas mãos de Deus. É isso que Deus quer de cada um de nós. A purificação só acontece com a ação de Deus. Precisa a intervenção do Espírito Santo na nossa vida. E o salmista, ele sempre falava isso. Em vários capítulos do Salmo, ele fala, aqui no 51:2, ele diz assim, ó: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Olha aí, lava. Temos que ser lavado pelo sangue de Cristo. Temos que ser servos fiéis, obedientes, quebrantados pelo poder do Espírito Santo para servir a Deus de todo o coração. Deus não aceita nada de qualquer jeito, de qualquer maneira. Tem que ser o jeito de Deus, tem que ser com santidade. Se não há santidade, não há uma comunhão maior com Deus. Não há uma santificação para que o Espírito Santo possa agir na sua vida. Não há
comunhão com Deus, irmãos, senão debaixo do sangue de Cristo. E a palavra de Deus nos diz: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Viu? Então é debaixo, o sangue de Cristo foi derramado para nos lavar de todo pecado. Lá em Isaías 53 diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados, irmãos. Fomos livres do pecado. Você agora fica lutando até com Deus, olhando mais os defeitos do seu irmão do que as virtudes. Nós temos que fazer aquilo que Deus manda, amar, sem olhar os defeitos da pessoa. Quem ama não olha essas coisas. Meus irmãos, é impossível a santificação sem a operação do Espírito Santo. Ele é o agente da santificação. É Ele quem opera a santificação em nós. Mas para isso precisamos deixar o Espírito Santo agir na nossa vida, nos iluminar, nos capacitar, nos dar o rumo da nossa vida para glorificar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Se você não tem essa bênção, você tem que buscá-la, meu irmão, cada dia. Não existe verdadeira santidade de Deus sem humildade. Tem que buscar, tem que praticar a humildade, tem que humildemente pedir a misericórdia de Deus, pedir a solução de Deus para a sua vida, porque não tem dado certo na minha vida, porque as coisas estão cada vez mais difíceis na minha vida, porque eu não tenho prosperado, porque eu não tenho também dado fruto para a glória de Deus, porque eu não tenho trabalhado na igreja, porque eu não tenho sido fiel ao Senhor. Falta de santidade. E hoje você está ouvindo o que tem que fazer, e não tem desculpa diante de Deus. Tem que consertar, temos que consertar as nossas vidas diante de Deus. Se quisermos prosperar, se quisermos ser bem-sucedidos naquilo que fazemos, temos que crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, crescer primeiro na vida espiritual e depois nas demais coisas, as demais coisas vêm. O que é que diz lá? Buscai em primeiro lugar o meu reino e as demais coisas. Mas parece que o pessoal só lê a segunda parte, pastor. As demais coisas serão acrescentadas. Meu irmão, buscar em primeiro lugar é o reino, meu irmão. Ué, você só leu a segunda parte, né? Você tem que buscar o reino de todo o coração mesmo, entendeu? O senhor estava falando aqui, fazer 50 dias de oração, né? 50? Eu visitei uma senhora, ela estava com uma depressão, mas uma depressão que ela estava quase morta. Quase morta. E eu fui fazer um culto na casa dela, e quando eu cheguei lá, eu já vi que a mulher estava, coitada, mais para a morte do que para a vida. Aí eu cheguei, fiz o culto, tudo, aí eu fui conversar com ela, eu e um presbítero ali, enquanto os outros estavam lanchando lá, né? Eu estava lá com ela, eu e o presbítero. Eu disse: ô irmão, vamos fazer assim então? Pastor, quando o senhor falou, isso opera milagre, viu? Aí eu disse assim para aquela senhora: fazer aqui, minha irmã, 30 dias de culto. Pastor, 30 dias? É muito nada, tem que ser mais. Mas vamos deixar nos 30, né? Meu irmão, aquela senhora ficou boazinha, pastor. Aí o que acontece? Eu estava, isso eu vou dizer até a igreja, no bairro Amazonas. Eu estava lá, né, me despedindo do pessoal lá na porta, como o senhor faz. Aí ela estava conversando com a irmã e disse: pastor, fulana, à noite nós
conversamos mais, tá bom? A colega dela dizendo a ela, tá bom, mas você não... Mas, ei, eu me confundi, eu não... não, a colega dela dizendo, à noite a gente conversa mais, tá bom? Assim, tá bom. Mas eu não venho à noite não, viu? Por que você não vem à noite? Eu vou para um show do Chororó. Ah, meu irmão, o sangue subiu no meu pescoço, na minha cabeça, mas que pessoa ingrata, que falta de santificação. Isso é de agradecer a Deus por tudo, né? Aí, meu irmão, almocei e fui na casa daquela senhora. Eu disse, irmã, eu vim aqui conversar com a senhora. Por quê, pastor? Não, eu vi a senhora falando lá que a senhora vai levar suas crianças para ver o show do Chororó, não é? Aí eu digo, olha, eu vou lhe ser sincero, a senhora esqueceu do que a senhora passou doente aí e os irmãos vieram aqui, clamaram, que até aborreceu os vizinhos aqui. A senhora está lembrada disso não, minha irmã? A senhora não vai nem para Chororó, nem para Tororó, nem se Chororó. A senhora vai para a igreja. Agradecer a Deus é lá que a senhora vai, viu? E à noite ela estava lá, com os filhos dela. Tem gente assim, meu irmão, que não tem santidade, não. Fica na igreja o tempo todo, na igreja, atrofiado, rastejando dentro da igreja, vendo os outros crescer, e ele não cresce. Não cresce porque não se esforça para viver uma vida santificada diante de Deus. E um dia desse, ela estava aí no negócio aí de telefone, aí eu vi, está jovem, a senhora já de idade, estava assim, bem de saúde, coisa e tal, mas tem que mudar de vida, santificar. Se você foi chamado para ser santo, santificado pelo poder do Espírito Santo, não é brincadeira não, é coisa séria, viu? Em segundo lugar, irmãos, é só dois, hoje, só dois. A santificação é a preparação do acontecimento do milagre. Lá em Josué, vamos lá, vamos ver o que é que Josué diz a gente, capítulo 3, o verso 5, diz assim, disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Está aí, ó. O Senhor fará milagres, é hoje, é agora. O Senhor fará milagres na sua vida. Prepara-te. Viu? Como está lá, prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com teu Deus. Preparar, irmão. Botar o joelho no chão, orar, buscar a Deus. Viu? E não brincar com Deus. Brincar de igreja, isso não dá certo. Crente é uma pessoa santificada, é um instrumento que Deus usa para a glória e para a glória do Senhor e para a salvação dos pecadores. Viu? As maravilhas divinas são resultado da santificação do povo de Deus. Pois bem, irmãos, você é uma pessoa abençoada. Existe a bênção natural e as bênçãos especiais. As bênçãos naturais é para o mundano, é a chuva, é o sol, é a noite, é o dia, é o frio, é o calor. São bênçãos naturais para o mundo todo. Agora, as bênçãos especiais é para o povo de Deus. É para o povo de Deus. O cuidado de Deus para com você. Ele diz que Ele colocou o seu nome na palma da mão para não esquecer de você. Você é a pessoa santificada, você é a pessoa abençoada, você é a pessoa que prospera, você é a pessoa que tudo que faz dá certo, é bem sucedido, porque você anda nos caminhos do Senhor, você anda em santidade de vida, você honra
a Deus. Honra o sacrifício do Senhor Jesus com a sua santificação. O coitado que não se santifica é um coitado mesmo, viu? Está rastejando. Onde o pecado é confessado e abandonado, Deus se manifesta. Se nós não temos tido este ano tanta prosperidade na nossa vida, não fomos bem-sucedidos no que fizemos, é momento de você abandonar todas essas coisas para trás que impediu o seu crescimento, impediu de você tomar parte nas atividades da igreja. Eu estava sentado, eu estava pensando ali, pastor, eu disse assim, moço, se eu não tivesse feito nada para essa igreja esse ano, eu ia sair daqui com a maior vergonha do mundo. Eu ia mesmo, eu ia sair triste, viu? Mas, se você não fez, meu irmão, esse ano, prepare o coração para o ano que vem, se santifique, para a igreja ter mais progresso, alcançar muito mais do que esse ano agora. Faça isso, que você vai ser abençoado. Deus vai te recompensar. A Bíblia diz que até um copo d'água que nós damos a uma pessoa necessitada, Deus não esquece. Deus nunca vai esquecer do que você faz pela igreja, do que você faz pelo seu próximo. Viu? Quando eu falo igreja, não só é aqui nessas quatro paredes, não, meu irmão. É aí fora. Seu testemunho. Entendeu? A pessoa santificada, ele tem compromisso com o testemunho de Jesus. Ele é uma pessoa que zela pelo testemunho na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus. Sabe por quê? Ele sabe que Cristo morreu foi por ele. Ele sabe que Cristo foi crucificado por causa dele. Ele sabe que Cristo veio a este mundo por causa dele. Ele sabe que Cristo intercede até agora por ele. Ele sabe que Cristo é o único intercessor entre o homem e Deus. Então, ele se volta para Deus de todo o coração, porque ele sabe que Cristo trabalha para ele até hoje. Onde há santidade, há maravilhas do céu e na terra. Quando você se santifica, meu irmão, você é uma pessoa que Deus honra. É um instrumento nas mãos de Deus. Deus vai realizar grandes coisas através da sua vida. Viu? Deus vai fazer algo na igreja através da sua vida. Você vai ser um instrumento maravilhoso na mão de Deus. Você vai ser o instrumento, quando eu falo instrumento, para você, através de você, Deus abençoar outras pessoas. Muitas vezes nós vamos visitar as pessoas. Eu, quando falo, vamos, não é eu e o pastor, não, é você mesmo, é você. Aí, a gente ora por aquela pessoa que está enfermo, e a gente sai dali e muitas vezes não sabe que Deus operou um milagre. Não sabe. Porque não aconteceu naquele momento ali, não foi revelado naquele momento, mas a cura chegou ali através de você. Aquela oração que você fez, sarou aquela pessoa, equilibrou a situação psicológica daquela pessoa, equilibrou a vida espiritual daquela pessoa. Tudo isso é milagre, irmãos. É milagre que existe na vida da igreja. E nós precisamos atentar para isto, nos consagrarmos cada vez mais para sermos usados pelo Senhor. As maravilhas emanam do trono de Deus e não da façanha humana. De maneira que nós, irmãos, somos servos de Deus. E Deus usa para operar em nós. Não é façanha dos homens, não é desejo dos homens, não é artimanha dos homens. É algo que veio do céu sobre nós. E lá em Hebreus 4,16 diz assim,
Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Está aí. Acheguemos ao trono da graça, ao trono de Jesus, a pessoa de Jesus. Jesus disse: pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Ele que está dizendo: olha, busque, faça o que eu estou dizendo. As promessas de Deus é para nós, é para a igreja. Os não crentes são aquelas bênçãos naturais. Você é bênçãos especiais que Deus tem para você. Deus tem muito a realizar na sua vida. Deus tem muitas maravilhas para realizar para você. É no seu lar, é na sua igreja, é na sua família, é na sua pessoa. Deus tem abençoado com toda sorte de bênção, porque você tem sido um instrumento, um vaso nas mãos de Deus. A sede espiritual em que a igreja de Deus está vivendo neste tempo pró-moderno se deve à falta de pureza e santificação. A igreja, irmãos, estão tomando outro rumo aí fora. Não a igreja presbiteriana, mas outras igrejas aí estão... não souberam nem botar o nome na igreja. Fui uma igreja aí, estava sentado lá, me deu foi vontade de sair correndo. Tanta coisa feia que estava havendo ali, muito interesse financeiro, muito interesse que não tem na palavra de Deus. Viu? Nós vivemos uma época em que o Evangelho está sendo instrumento para muitas pessoas mercadejar a palavra de Deus. As pessoas fazendo negócio com a igreja. Deus não aceita essa coisa. A igreja presbiteriana, ela nasceu na doutrina, ela nasceu teologicamente firmada na doutrina de Cristo Jesus. Até o nome é bíblico, presbiteriana, vem de presbítero. Então, essa igreja tem doutrina. Irmãos, não existe atalho para a santificação. Ou você pede a misericórdia de Deus através do Espírito Santo na sua vida, ou você não é santificado. Deus não mudou, nem tampouco a sua palavra. O que está escrito aqui há de se cumprir, irmãos. Há de se cumprir. Viu? Hoje, daqui a pouco, amanhã ou depois, ou quando Deus quiser. Portanto, Deus não mudou. Um cristão que não é santificado é uma contradição de tudo o que a Bíblia ensina. Temos que ter interesse pelas coisas de Deus, irmãos. Temos que amar os trabalhos da igreja, dar apoio aos trabalhos da igreja. Isso é o fruto da santificação. Isso é o fruto da bênção de Deus. Isso é maneira de agradecer a Deus, de usar, e Deus nos usar como servos para servi-lo de todo o coração. Se nos arrependermos dos nossos pecados, se nos voltarmos de todo o coração para o Senhor e vivermos de modo digno da vocação, santificando a nossa vida, certamente, irmãos, viveremos as maravilhas divinas na nossa vida, na nossa igreja. Eu ainda quero ler Romanos. Romanos fala aqui, ó.
Romanos capítulo 6, o verso 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, irmãos. É isso que Deus deseja, a santificação da sua igreja, uma igreja sem mácula, uma igreja sem ruga, uma igreja sem defeito. É isso que Deus quer. Quando Deus usa, Deus purifica, Deus abençoa com toda sorte de bênção. Então, vamos agora concluir. A vida santificada tem uma voz. Ela fala quando a língua está em silêncio. É o que eu falei há um pouco atrás. Você vai se santificando, você vai crescendo, e o seu testemunho vai aumentando, e Deus vai te abençoando, e você vai prosperando mais e mais, porque você faz a vontade de Deus. O que é que diz lá no Salmo? Agrada-te do Senhor? Então, irmão, olha como a igreja sabe, né? Mas tem que santificar mesmo. Tem que fazer a vontade de Deus, é santidade. É a santidade que Deus quer. Você sabe disso, né? Como você decorou bem. Pois bem, agora, se você não põe em prática, não adiantou nada você aprender. Você tem que aprender e colocar em prática. Você tem que sair daqui hoje diferente do que você entrou. Tem que sair mais santificado. Viu? Uma pessoa santa é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Deus vai operar milagre através de você. Deus vai realizar através de você. Deus vai levar bênção através de você. Somos as próprias ferramentas que Deus usa na sua obra para operar maravilhas e milagres. É Deus. Deus quer fazer para nós. Buscar-me-eis e me achareis, mas de todo o coração, de toda a santidade. É isso que Deus quer. Portanto, não existe outra maneira. Somos santos ou então ainda não somos cristãos. Porque o cristão verdadeiro, ele é um santo de Deus. Ele foi santificado para ser a boca de Deus no mundo. Deus fala através de você. É por isso que tem que ser santificado. Porque não é o homem do mundo que vai falar, não. Não é o presidente da República, não é deputado, não é senador. É você que foi consagrado. É você que é a igreja de Deus. É você que vai ser a boca de Deus no mundo. Vai falar em nome de Jesus. Amém. Viu? É você que Deus vai usar. Portanto, temos que nos santificarmos. Ou então, não vamos dizer que somos cristãos. Irmãos, sem santidade, santidade é ser separado do mundo do mundo do pecado para Deus. Então, você vive no mundo, mas você não é do mundo. Você não é do mundo, portanto, você é um servo de Deus. Nós podemos ainda observar, irmãos, aqui na palavra, a santidade de Deus, ela é algo que nós temos que viver essa santidade. A santidade, ela enriquece quando você fala sobre ela, mas se torna pujante quando você a vive. Você viver essa santidade, você vai ser ricamente abençoado
por Deus. Pois bem, vamos ver o que é que diz aqui o livro de Hebreus. Abra aí a palavra de Deus, vá. Hebreus capítulo 12. Estou terminando, viu? Capítulo 12. Amém, irmãos? Está fraco. Vou esperar mais um pouco, irmão. Vou esperar mais um pouco. É importante que você abra lá em Hebreus capítulo 12. Agora achou, amém? Agora sim. Vamos lá ver o verso 12, todos de uma vez só. Hebreus capítulo 12, o verso 14. Todos juntos. Verso 14 do capítulo 12. Vamos lá. Seguir paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém... Meu irmão, eu quando leio esse verso eu me assombro. Sem a qual ninguém verá a Deus. É para a gente andar de joelho diante de Deus, viu? Quanto mais andando. Está aqui, ó, sem santidade, você não verá a Deus, nem aqui, nem no céu. Então vamos preparar a nossa vida, vamos nos santificar, não tem outro caminho, não tem outra maneira, não tem outro jeito, não, tudo é anátema, maldiçoado, se disser que tem outro caminho. É Jesus que morreu pelos nossos pecados para nos santificarmos e sermos os servos de Deus com o nosso nome escrito no livro da vida, para quando sairmos daqui, entrarmos na mansão celestiais que Cristo foi preparar para nós. Amém. Irmão, depois de ouvirmos a palavra de Deus, eu convido os irmãos a se colocarem em pé. Vamos pedir ao Senhor que santifique o nosso coração, já preparando o nosso coração para a ceia do Senhor. Santificação, mandamento de Deus. Sede santo porque eu sou santo, diz o Senhor. Vamos clamar ao Senhor. Pai querido, ouvimos a Tua voz. Nós queremos, ó Deus, ter um coração voltado para o Senhor. Aprendemos aqui nesta noite, ó Deus, que santificação é a ordem do Senhor. E nós queremos, ó Deus, olhar para o Senhor, porque o padrão da nossa santidade é o Senhor, e o Senhor é 3 vezes santo, 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 santo é o Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, que o Senhor esteja nos purificando, nos lavando de todos os nossos pecados pelo sangue de Jesus. Agora, Deus, santifica a nossa vida, Senhor, como o Senhor disse para Josué: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Faça maravilhas, Senhor, em cada família, faça maravilhas no meio desta igreja, Senhor. Que sejamos um povo dedicado ao Senhor, um povo que possa buscar o Senhor em primeiro lugar, um povo que possa colocar o reino do Senhor em primeiro lugar, um povo que possa ter uma vida voltada para o Senhor. E a Tua palavra diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que falou conosco, ó Deus. Continue usando a vida do reverendo Sebastião Lins, usando com graça, sabedoria, em nome do Senhor Jesus. E prepara o nosso coração, ó Deus, para a ceia do Senhor. Que o Senhor esteja, ó Deus, preparando o nosso coração para comermos a carne do Filho de Deus e bebermos o sangue do Filho de Deus, espiritualmente, para nutrir e fortalecer a nossa fé, no nome de Jesus. Amém.